A unção de Deus, quando eu recebi essa palavra, querido, isso me traz esperança. Nós não estamos aqui sobre a direção apenas de um homem, mas nós estamos sob a direção de um Deus. Você precisa permitir que o Espírito Santo ajuste a sua vida. E isso gera uma expectativa e uma esperança dentro de mim. Porque se você permitir que o Espírito de Deus ajuste a sua vida, Ele vai ajustar em todas as áreas. Não há área em sua vida que Ele não venha colocar no eixo. Por isso que quando você estiver em uma situação de conflito, de confusão, a sua mente estiver confusa, saiba que existe o Espírito Santo, que vai lhe tirar de toda a confusão, porque a palavra diz que em Deus não há confusão. Porque o desafio de orar e jejuar? Porque uma das formas que mata a nossa carnalidade é o jejum. O jejum não muda o homem, aliás, o jejum não muda Deus, o jejum muda o homem. Por isso que eu digo, quanto tempo você faz que não jejua? Quantas vezes você tem jejuado? Nós temos desafiado a igreja a jejuar no mínimo 3 vezes por semana. Essa semana novamente nós entraremos no propósito de orar no monte. Ou orar na igreja nas segundas-feiras. Ou na quarta do poder, ou jejuar no mínimo 3 dias. Não adianta, eu posso falar. As pessoas podem te aconselhar, mas não adianta requerer nada, se o caminho que você precisa caminhar, pelos seus pés, você não caminha. Então a palavra diz que é através do jejum que nós mortificamos, ou através do Espírito, diz Paulo aos Romanos, que nós destruímos as obras da carne. Como nós nesses últimos dias temos sido atacados violentamente pelas obras da carne. Quando eu falo obras da carne, eu não falo apenas pecado, eu falo medo, confusão, cansaço, desânimo, frustrações, decepções, iras, contendas. E aí para onde nós vamos? Para dentro de nós. E isso se levanta como um impedimento para nós não prosseguirmos. Sabe, Deus tem salvação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E quando você dá lugar ao Espírito Santo, Ele vai tomando uma proporção. Eu tenho pedido para Deus, Deus vai me revelando como é que o Senhor quer que eu direcione a igreja, no sentido da presença do Espírito Santo em nós, dentro de nós. E Ele estava dizendo para mim assim, olha, na medida em que o meu povo der lugar a mim, eu vou tomando espaço dentro dele. A proporção que eu estiver dentro dele só vai crescer, e eles vão romper, e eles irão avançar, porque em plenitude eles estarão andando, e ninguém vai parar eles. Porque não é eles. Eu estou apenas usando os pés deles. Da cachada bacai. Eu estou apenas usando as mãos deles. As mesmas mãos que um dia foram usadas para levar uma carreira de cocaína, um cigarro de maconha, um copo de cerveja, uma noite de prostituição. O Espírito Santo milagrosamente e extraordinariamente, na medida que você permite Ele agir em plenitude e Ele proporcionalmente for maior do que as obras da carne na sua vida, isso será como
um organismo vivo, mãos, pés, olhos, boca, para a glorificação do nome do Senhor. A unção de Deus ajusta as vidas, Ele alinha. Querido, nós estamos falando aqui de eternidade. Nós estamos falando aqui de uma caminhada de fé nessa terra. Deuteronômio, Gênesis capítulo 18, versículo 19. Aleluia. Aleluia. Capítulo 18. Eu creio que a unção de Deus nos ajusta em todas as áreas. Todo o capítulo eu quero me deter um pouco novamente nesse texto. Do capítulo 18. Versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 3. Meu Senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco. Descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer água para lavar os pés. E uma vez que honraram seu servo, com esta visita prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguir em viagem. Está bem? Responderam eles. Faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse: Sara, rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou ao servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou a coalhada, leite e carne assada e serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição dele, à sombra das árvores. Amém, queridos? Um dos segredos do nosso sucesso, o segredo das nossas vitórias e das nossas conquistas, passa pela generosidade. Na verdade, se nós falarmos, e hoje o tema é plenitude na área financeira, existem alguns princípios fundamentais para nossas conquistas financeiras. A primeira coisa é o dízimo. Nós precisamos demonstrar a nossa obediência e a nossa liberalidade no coração. Se nós queremos avançar segundo o propósito do Senhor, nós precisamos seguir esse princípio, que é o dizimar. Separar aquilo que é do Senhor e confiar aquilo que é dele. O dízimo é fundamental para as nossas conquistas e a nossa plenitude na vida financeira. As ofertas nós trazemos com alegria, com prazer e gratidão. E para que isso aconteça, nós precisamos ter algo dentro de nós: generosidade. Ser generoso. Generoso. Nós lemos aqui um texto em que os representantes de Deus foram à casa de Abraão. E Abraão, em nenhum momento, pediu nada. Mas ele foi o quê? Generoso. Ele foi liberal. E sabe, querido, quem gera isso dentro de nós é o Espírito Santo. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para que nós pudéssemos dar acesso ao agir do Espírito Santo e nós sermos generosos. O Senhor falava ontem para mim assim: olha, Joel, você vai falar para eles nesse domingo escolherem alguém
para eles serem generosos. E tem que ser hoje. No máximo amanhã. Sabe por quê? Porque palavra recebida e não praticada é tolo, insensato. Deus está virando algumas chaves aqui na vida de certas pessoas. Porque Deus tem liberado palavras poderosas para essa igreja. Mas se você não praticar, você é um insensato. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, são como aqueles que construíram a sua casa na rocha. E veio a onda do mar. Hoje eu estou didático. Mais didático. E veio a onda e não levou a casa. Porém, aquele que ouviu a palavra e não praticou, esse é insensato. Esse é louco. E eu não estou falando só apenas da questão da generosidade, do dízimo. Porque Deus não atua apenas em uma área, Deus atua em todas as áreas. Então, quando você ouve o direcionamento do dízimo e você não dá, você é um insensato. E você é um tolo. E vem a crise e te pega. Por que a crise não pegou José? Porque ele ouviu a Deus. José, guarda lá nos celeiros. Porque vai vir um tempo de seca. E você vai ser um dos homens mais prósperos. Então ele ouviu a palavra, o direcionamento, e ele creu. Agora você pensa, querido, alguém ouvindo a palavra dura, que vai vir seca, vai vir fome, mas ele resolveu confiar no Senhor. Isso diz respeito também na sua vida. Confia no Senhor. Construa sua casa na rocha. Deus nunca vai perder para você. Ei, faça um balanço na sua vida. Eu lhe pergunto, quantas vezes Deus perdeu por você? Tudo que você deu para Deus, Deus deu muito mais para você. E eu não falo apenas financeiramente. Deus te deu vida, Deus te deu família, Deus te deu filhos, Deus te deu mais um dia. Fala assim, Deus nunca perde para mim. Mas quem vai convencer você disso é o Espírito Santo, que você dá lugar. Que você dá lugar. Então nós vemos aqui uma atitude generosa de Abraão. Ele não pede nada. Ele fala assim, ó, vai lá, prepara o leite. Fica aqui debaixo dessa árvore. Eu vou te dar algo. Descanse. Generosidade. Então eu quero dizer, querido, que hoje, nesse domingo, no máximo amanhã, você procura alguém para você ser generoso. Pratique. Dê algo. Dê um dinheiro. Dê uma roupa. Dê um serviço. Não precisa ser apenas para um miserável. Abençoe alguém. Libere o seu coração. Será que você entende que as obras da carne nos levam a pensar em nós apenas? Porque nós ficamos preocupados conosco. Ah, pastor, eu já faço. Superabunde nisso. Transborde nisso. Eu não estou falando apenas de coisas. Mas Deus tem falado disso. Dê um abraço em alguém. Exorte alguém em amor. Aconselhe alguém em amor. Dê um sorriso para alguém. Isso é ser generoso. Uou! Tira do modo mecânico a sua vida. Acorda, trabalha, come, traz para casa.
e pronto, resolveu. Tira o sistema da sua vida do modo mecânico. Olhe para os lados, olhe para os seus irmãos, olhe para os domésticos da fé. Abençoe alguém, ajude alguém, porque Deus vai fazer você prosperar na medida que você semear a semente que Ele colocou na sua mão. Deixa, porque o Senhor só dá semente para aquele que semeia. Não tem como, querido, você querer que Deus dê semente de prosperidade na sua vida se você não semear. Se Deus te deu um dom, se Deus te deu um talento, se Deus te deu uma habilidade, se Deus te deu uma capacidade, se Deus te deu um coração alegre, semeie. Eu vou aumentar o desafio. Uma vez nessa semana, uma vez não, essa semana, pelo menos uma vez, por família, você vai ser generoso com alguém. Sabe o que o senhor fala? Vou explicar de novo, porque eu não fui claro. João, Paulo e Simone é uma família. Amanhã, hoje, ele vai escolher alguém para ser generoso. Amanhã, segunda-feira, ou ele ou Simone vai escolher alguém para ele ser generoso para alguém. Na terça-feira, ele vai escolher alguém ou ela para ser generoso. O profeta Isaías fala assim: qual que é um dos jejuns que a gente faz? Ajudar as viúvas. Quando ele está falando, não é só viúva. Ele está falando no todo. Seja generoso. Você que tem uma profissão, você que sabe cozinhar, seja amigo de alguém. E quando eu disse exortar, eu digo no sentido de aconselhar em amor. Porque chega de amigos que só batem no nosso ombro e não nos dizem a verdade e não nos corrigem. Isso não é amigo, isso é inimigo, porque enquanto nós continuarmos nos caminhos tortos, nós seremos condenados. Nós somos luzes nessa terra. E aonde nós formos, nós precisamos iluminar vidas. E o Senhor está nos conduzindo nisso, para sermos luzes. Nesse momento, Abraão foi generoso, amigo, parceiro. Que coração lindo! Que coração lindo! E logo após ele ser generoso, ele foi alcançado pelo favor de Deus. O Senhor lembra da situação dele e fala: olha, eu vou voltar daqui 1 ano. E quando eu voltar, vai ter uma criança aqui. Talvez a sua vitória, querido, está dependendo da sua generosidade. Deus só dá semente àquele que semeia. Versículo 10 do capítulo 18 de Gênesis. Então um deles disse: voltarei a visitar você por esta época no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Diga assim comigo: a honra traz o cumprimento da promessa. A honra que você respeita é a honra que você vai ter. A honra que você reconhece é a honra que você vai ter. Aqui, Abraão reconheceu, honrou aquelas pessoas.
Honrem quem te ama. Honre quem cuida de vocês. Reconheça o papel que cada um tem exercido na sua vida. Mas para reconhecer, aí que eu entendo, a unção nos ajusta em todas as áreas. Por quê? Porque a natureza humana, ela vai levar você para qual pensamento? Eu sou capaz. Eu sou independente. Eu isso, eu aquilo. Mas quando a unção do Espírito Santo está em nós e tem uma proporção maior do que as obras da carne, eu reconheço aquele que tem me abençoado e eu vou honrá-lo. E eu vou honrá-lo. Quando aqueles homens chegaram, Abraão honrou a eles. E a honra trouxe o quê? O cumprimento de uma promessa. Se lembre que a promessa havia sido dada para Abraão alguns anos atrás, mas ainda não havia sido cumprida. Mas quando ele, através de uma atitude generosa, que eu entendo que foi a ação do Espírito Santo, disse: olha, fique aqui, coma, beba. Deus trouxe a resposta. Por isso que eu digo que algumas coisas mudarão na sua vida essa semana, se você assim praticar. Generosidade. Generoso. Seu carro, é para abençoar alguém, não é só para carregar você. Os seus negócios não é só para trazer dinheiro para você, é para abençoar alguém. Separe, olha bem que eu vou falar. Separe uma parcela da sua habilidade proporcional para abençoar alguém todo mês. Não cobre. Seja generoso. A Bíblia fala que às vezes os ímpios são mais sábios do que os filhos da luz. Qual que é a doutrina espírita? Eles são o quê? Generosos. E às vezes o crente não é. Você mexe com cabelo, abençoa alguém essa semana. Você mexe com unha, esse mês abençoa alguém. Abençoa alguém. Lava o carro do pastor toda semana, Disney. Não tem carro, né? Puxa, eu não consegui nem pegar uma lavagem. Quantos estão entendendo? Sabe por que Deus fala isso, querido? É porque Ele quer nos tirar de uma condição de miséria para uma questão de prosperidade. Só vai se cumprir Isaías quando você ampliar as suas lonas da sua tenda e firmar bem as suas estacas, porque aquilo que o Senhor tem para trazer para você é muito mais do que você tem até hoje. Mas seja generoso. O Senhor só vai transbordar se você tiver alguém para dar. Qual o sentido de um vazamento de água? A água desperdiça. Não tem nenhum sentido. Você pode ter muito e não abençoar ninguém, mas quando você serve um copo de água para alguém, aquela água sua abençoou a uma vida. Então, querido, comece hoje a ser mais generoso, a dar mais, porque quando você der, a plenitude de Deus será vista na sua vida, e você pode sim se preparar, porque o Senhor trará muito mais para você. Agora fica complicado se nem no dízimo você dá.
Se nem ofertar 10, 20 reais para a compra de uma placa solar você não dá, fica complicado. Aí nós vemos o traço de quem nós somos realmente. Isso, na verdade, porque quem vai usar a energia somos nós. Por isso que não diz respeito sobre nós. Nesse momento diz respeito sobre o outro. Fala comigo, quando eu amo a Deus, eu amo o outro. E você não ama o outro só para dizer eu te amo, você ama o outro quando você serve o outro. E depois de um ano, aqueles homens vieram e Isaac estava no braço de Sara. Existe uma palavra liberada aqui nessa manhã. E eu recebo ela sobre a minha vida. O meu Isaac estará nos meus braços. Existe um Isaac para você, querido. Existe um Isaac que ainda não veio à existência, que está sendo gerado através das suas generosidades. 9 meses de gestação para vir uma criança. Sabe por que às vezes se tem abortado os Isaques na sua vida? Porque tens endurecido o vosso coração. Mas quando você der lugar a Deus e ao Espírito Santo no seu coração, o Isaac vai crescer. E aquilo que seria para você, não será só para você, mas vai abençoar a muitos. Já tem um Isaac, já tem um Isaac. Olha como que o Senhor é Deus de detalhes. Ele já sabia que seria um menino. E ele já sabia o nome daquela criança. Deus já sabe o que você precisa mais do que você. Às vezes você é um miserável, pobre, cego e nu, querendo comer as migalhas que caem da mesa do Senhor. Mas Deus quer que você se sente no banquete, na mesa, e coma junto aqueles que comem não os restos, mas comem aquilo que o Senhor tem para os seus. Mas só vai sentar à mesa quem der lugar à plenitude da ação do Espírito Santo. Diga assim: o meu milagre já tem nome, já tem idade e já tem o tempo de nascer. Fala: o Espírito Santo me conduzirá a um lugar que é o centro da vontade do Senhor, na obediência, que me tornará alguém que não impedirá o agir de Deus na minha vida. Olha o alerta que Deus dá através de Paulo. Eu não sei se aos Tessalonicenses ou aos Coríntios. Ele fala assim: não apagueis o Espírito Santo em vós. Então o único que tem, uma das únicas pessoas, nem o diabo, tem a capacidade de apagar o Espírito Santo dentro de você. Por quê? Porque ele está dentro de você. Então, uma das únicas pessoas que tem a capacidade de anular a ação do Espírito Santo de Deus em você é você mesmo. Mas quando você vai para o jejum, vai para a oração, vai para a leitura da palavra, vai para a disciplina, você vai dando lugar. Você vai dando lugar. E aí o que acontece? Diga comigo: pedra pequena nas mãos de um Deus grande. Não importa o tamanho da pedra.
importa o tamanho do Deus. Fala comigo, pedra pequena nas mãos de um Deus grande. Você pode ser o mais humilde da casa do Senhor. O seu dízimo pode ser o menor da casa do Senhor. Mas na sua casa haverá prosperidade de paz, alegria. Sua casa será alcançada, seus parentes serão salvos, porque a plenitude do Senhor será estabelecida. Porque não importa o tamanho da pedra, pedra pequena na mão de um Deus grande derruba o gigante. Sabe, querido, você pode comer uma comida simples, mas ela vai ser saborosa. Você pode dormir numa cama simples, mas você vai colocar a sua cabeça no travesseiro e você vai dormir em paz. Porque, olha, em vão trabalha aquele que acorda de madrugada, porque aquele está pensando apenas nas suas forças. Mas se o Senhor edificar a casa, ela será guardada. O segredo não é ser grande, mas sim ter um Deus grande. Amém? Vamos lá, fofinho. O segredo não é ser grande, mas sim ter um Deus grande. Mas não para por aí. Não adianta ter um Deus grande. Precisa se deixar usar por Ele. Glória a Deus. Vamos lá, meus amores. Salmo 112, versículo 5. Deus manda você nessa manhã olhar para a sua parentela. A pandemia não pode impedir o desejo da salvação da sua família. Não perca o seu foco. Ore pela sua família. Ore pelos seus irmãos. Pague um preço de oração em jejum e fé pelos seus cônjuges. Ei, mulher, ei, homem, jejue e ore pelo seu casamento. Traga o Isaac à existência. Ore. Deixa a carne de lado. Exerça o poder da palavra do Senhor. Senhor, eu estou praticando, eu estou sendo generoso e eu sei que o meu cônjuge é teu. E a unção e a tua presença, o Espírito Santo, alinhará todas as coisas. Diga assim comigo: bem-aventurado quem se compadece e empresta com generosidade. Fala comigo: bem-aventurado, feliz, inteiro. Querido, nessa versão King James atualizada, que alguns aqui amam, fala bem-aventurado. Porém, bem-aventurado também quer dizer o quê? Feliz. Fala comigo: feliz. O resultado daquele que se compadece e empresta. Entendeu? Olha para mim. Porque aqui nesse momento também eu estou sendo usado pelo Espírito Santo. Não sou eu que estou mandando você ser generoso. Eu estou trazendo a realidade da palavra do Senhor para a sua vida. Inverta o versículo, que não vai mudar o seu sentido. Se você for compassivo e der
com generosidade, você será feliz. Talvez o que você for dar para alguém vai ser uma coisa que você der nessa semana. Para ele vai ser uma coisa, mas para você vai mudar muita coisa. E além da vertente bem-aventurado, feliz da palavra, também diz assim, ela vem com a palavra inteiro. Plenitude. Você não será apenas pleno no seu casamento. Tem gente que é pleno nas finanças, mas não é pleno no casamento. Tem pessoas que são plenas profissionais, mas não são plenas ministerialmente. O que Deus tem para nós é plenitude. Feliz quem se compadece e empresta com generosidade. Pode passar, meu amor. 2, versículo 2. É o próximo. Ué, o que você tinha colocado aí? Outro texto. Ah, Provérbios. Pode colocar o Provérbios. Eu vou ler agora em seguida os textos, tá? Provérbios, se você quiser anotar, olha só, Provérbios capítulo 11, versículo 25. O generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. Vem vigor sobre a sua vida. Mas só vai vir vigor se, olha só, o generoso sempre prosperará. Glória a Deus. Pessoal, nós já só falta 40 minutos para quem for entregar o jejum. Então vem comigo, eu quero encerrar. Glória a Deus. Somente o generoso sempre prosperará. Aleluia. Então a prosperidade está sobre o generoso. Quem oferece ajuda ao necessitado receberá conforto. Aleluia. Sozinho você não vai ficar. Sozinho você não ficará. Lucas capítulo 6, 38 diz assim, ó: deem e receberão. Olha só, deem e receberão. Então quando você dá, você recebe. Pai, perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo os meus devedores. Quantos podem celebrar ao Senhor? Deem sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, aleluia, calcada, sacudida, calcada, olha só, não sei, na minha versão está assim, compactada, fala assim, compactada, fala compactada. Sabe por que que a sua bênção será compactada? Sabe por quê? Porque se a sua bênção for compactada, vai ter mais lugar na sua vida e espaço para você receber aquilo que o Senhor ainda tem para te dar. Porque se for acho que é uma esponja, se você colocar dentro da água uma esponja, ela vai tomar um espaço. E ela vai transbordar. E talvez a água que estiver ali não será suficiente. Mas a bênção que Deus tem para te dar, ela vai ser compactada, sob medida. Sabe por quê? Porque vai ter mais espaço para Ele transbordar sobre você. Transbordante, generosamente vos darão. O segredo da plenitude, na prosperidade na sua vida, é ser liberal, é dar, é se entregar. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2.
Lembre-se, palavra liberada sem prática nos transforma em loucos e insensatos. Mas quem sela a palavra é o Espírito Santo. Se o Senhor disse, Ele afirma que é capaz que isso aconteça através da ação dele. Não existe pandemia, não existe crise que vai impedir de você ser generoso. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas na sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Essa era a igreja de Corinto, que mesmo passando por grandes e severas aflições e dificuldades, eles não deixaram de ser generosos. Nada impede, querido, de você ser liberal para o outro. Seja liberal primeiro para Deus. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele, tudo mais ele fará. Aceita Jesus como seu Salvador. Desça ao batismo das águas. Afirme a sua fé. Abra mão do seu eu. E deixe o Senhor tomar o controle da sua vida.